Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma resolução de questões aqui e hoje nós faremos a correção da prova de nível superior que aconteceu em 2019 do CREA Goiás, banca Quadrix, de certo e errado, assim como vocês farão aí na prova de 2023. A gente vai resolver aqui todas as questões referentes a conhecimentos complementares na parte de legislação do CONFEA-CREA, tá pessoal? Então, antes de mais nada, gostaria de convidá-los a conhecer a minha página no Instagram, o arroba tá aí na descrição, tá? Tutorial do concurseiro. Quem quiser também, dá o like aí, se inscreve no canal, vai me ajudar bastante, tá? E também quem quiser conhecer o meu curso voltado aqui para a CONFEA-CREA, tá? Eu já coloquei todas as aulas referentes à CONFEA-CREA, pessoal, tá 100% o nosso material, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o conteúdo programático de vocês, tá? Então, legislação do CONFEA-CREA, que é essa parte aqui, até essa resolução número 1104, tá? Eu gravei uma videoaula para cada uma dessas legislações, pessoal. Vocês viram aí no meu canal que eu gravei até aqui, ó, esse decreto 23.569. Essas aulas, até a aula 10, são gratuitas. A partir daqui, ó, só os meus alunos têm acesso. Eu gravei uma para cada, tá, pessoal? Nosso material tá 100% completo. Vou mostrar para vocês aqui, ó, todas as aulas, tá? Da aula 11 até a aula 29, tá? Gravei todas que vocês precisam para fazer uma excelente pontuação nessa prova. Então, assim, pessoal, não perde tempo, tá? Todos os valores, como é que funciona o curso, eu vou deixar na descrição. Mas, assim, eu quero reforçar a importância que é essa parte aqui, pessoal. Para quem é do nível superior, sabe quantas questões vão cair na prova de vocês? 40 questões. Isso representa 1/3 da prova de vocês, tá? Quem for nível superior são 120 itens. Desses 120, 40 é só do CONFEA-CREA. E quem for do nível médio, são 120 itens, 30 é só do CONFEA-CREA. Então, assim, para nível superior é 1/3, para nível médio é 1/4. Então, é uma matéria extremamente importante, beleza? E aqui é da mesma metodologia que vocês viram nas aulas gratuitas, tá? Então, tem resolução de questões, tem... E assim, lá na pasta que eu vou disponibilizar para vocês, não são só videoaulas. Tem as leis. Eu baixei todas as leis, deixei lá tudo pronto para você. As leis que eu faço as marcações nas aulas, que vocês veem aí, nos pontos mais importantes, também vai na pasta. Tem os resumos que eu faço. Tem as listas de questões, tem listas separadas por assunto. Então, assim, nosso material tá muito bom. Você não vai encontrar isso aqui tão fácil, tá? Aí na internet. Realmente tá um material bem top, direto ao ponto, sem enrolação, daquele jeito, tá, pessoal? Para você gabaritar essa parte aqui do CONFEA-CREA, tá? Mas também estou oferecendo aqui para legislação e ética na administração pública, que é essa parte aqui, né? A gente vai começar a gravar aulas para essa parte também. Já tem aulas aí, na verdade, no YouTube, inclusive, gratuitas dessa parte. A gente vai gravar algumas direcionadas para Quadrix e da qualidade também a gente vai gravar duas aulas aí para ISO 9000 e 9001, tá bom? Então, vale super a pena. Qualquer coisa, entre em contato comigo na descrição do vídeo, tá bom? Sem mais enrolação, vamos direto ao ponto, que é a resolução dessa prova de nível superior, que, cara, foi uma prova bacana, tá? Assim como foi a prova aí de nível médio, beleza? A gente vai resolver aqui, começando da questão 26, tá? Questão 26, ela trata aqui da lei 5.194, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar aqui o estudo, né? Porque a nossa proposta não é só resolver a prova, mas é fazer você aprender através dessas questões, tá? Então, vamos lá. Então, essa questão 26 fala o seguinte: exerce ilegalmente a profissão de arquiteto o profissional que emprestar seu nome a empresas executoras de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos. Exatamente, pessoal. Realmente, isso é um exercício ilegal da profissão, emprestar o nome sem sua real participação. Essa questão está certa. Vamos achar aqui o fundamento normativo. Está lá na Lei 5.194, artigo 6º, na linha D, tá? Então, aliás, na linha C, tá? Então, fala assim: exerce legalmente a profissão. C, o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, tal, sem sua real participação. Portanto, essa questão está o quê? Certa, que ela fala que exerce legalmente a profissão, tá? Beleza. Questão 27. Nas questões relativas às atribuições profissionais,
a decisão do Conselho Federal exige, no mínimo, 15 votos favoráveis. Não são 15 votos favoráveis, né, pessoal? São 12 votos favoráveis, tá bom? Então, essa questão aqui está o quê? Errada, tá? Vamos olhar aqui, lá na Lei 5.194, tá lá no parágrafo único do artigo 27, tá? Então, fala assim, ó. Nas questões relativas a atribuições profissionais, a decisão do Conselho Federal só será tomada com, no mínimo, 12 votos favoráveis. Lembra que são 18 membros, 2/3, né, dá 12 votos. Então, 2/3 dos membros do Conselho Federal, tá, é a quantidade mínima para ter decisão favorável aí, tá? Então, é 12, tá? Grava essa informação que é muito importante, tá? Então, como falou 15, essa questão está errada. Questão 28. Cabe às câmaras especializadas julgar as infrações do Código de Ética e aplicar as penalidades e multas previstas. Exatamente, essa questão está certa. Vamos olhar aqui o fundamento normativo. Está aqui no artigo 46, a linha C, tá? Então, são atribuições das câmaras especializadas. C. Aplicar as penalidades e multas previstas. Então, essa questão está certa, tá, pessoal? É exatamente isso. Questão 29. Será automaticamente cancelado o registro do profissional que deixar de efetuar o pagamento da anuidade por 2 anos consecutivos, sem prejuízo da obrigatoriedade do pagamento da dívida. Essa questão aqui está certa, tá? Vamos olhar aqui o fundamento normativo. Está lá no artigo 64 da Lei 5.194, tá? Então, será automaticamente cancelado o registro profissional da pessoa jurídica que deixar de efetuar o pagamento da anuidade a que estiver sujeito durante 2 anos consecutivos, sem prejuízo da obrigatoriedade do pagamento da dívida. O que significa sem prejuízo? Mantida a. Então, é mantida a obrigatoriedade do pagamento da dívida. Grava esses 2 anos consecutivos, que é muito importante, tá, pessoal? É muito, muito, muito importante. Então, realmente, né, é automaticamente cancelado por 2 anos consecutivos aí. Questão 29 está certa. Questão 30. A suspensão do registro será efetuada por má conduta pública e escândalos praticados pelo profissional. Errado, tá, pessoal? Não é suspensão do registro, tá? Não é suspensão do registro. É cancelamento do registro, ok? Vou colocar aqui, ó. É cancelamento do registro. Então, sempre que falar em má conduta pública e escândalos ou crimes considerados infamantes, tá? Isso é cancelamento do registro e não suspensão, tá? Vamos achar que o fundamento normativo tá lá no seu artigo 75, tá? O cancelamento do registro será efetuado por má conduta pública e escândalos praticados pelo profissional ou sua condenação definitiva por crime considerado infamante, tá? Tá bem aqui escrito cancelamento e não suspensão, tá? Então toma cuidado para você não fazer essa confusão, beleza? Show de bola. Continuando aqui, agora a gente vai falar da Lei 6.496, ok? Essa lei aqui que fala lá da mútua, lembra? Da RT, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui questão 31. Olha o que fala a questão 31. A RT define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento, sendo que sua falta sujeitará o profissional ou a empresa à multa e as demais cominações legais. Exatamente isso, tá redondinho, tá? Então a RT tem que acontecer, tem que haver a RT, tá? Vamos olhar aqui, fundamento normativo aqui no artigo 2º. Então, a RT define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento da engenharia, arquitetura e agronomia. E aqui no seu parágrafo 3º fala, né, que a falta da RT sujeitará o profissional ou a empresa à multa prevista na linha A do artigo 73 da Lei 5.194 e demais cominações legais. Então é exatamente isso, tá? Então essa questão está certa. Questão 32. A multa vinculada diretamente ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia terá personalidade jurídica e patrimônio próprios e seu regimento será submetido à aprovação do ministro do Trabalho. Isso está certo, tá, pessoal? Também, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Então, isso aqui está lá no artigo 4º, parágrafo 1º, tá? O CONFEA fica autorizado a criar, nas condições estabelecidas nessa lei, uma multa de assistência
dos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia sob sua fiscalização registrados nos CREAs, tá? Então, parágrafo 1º, a mútua vinculada diretamente ao CONFEA terá personalidade jurídica e patrimônio próprios, sede em Brasília e representações junto aos CREAs. Exatamente isso, tá? Essa questão está certa, beleza, pessoal? Questão 33. A mútua será administrada por um diretor e 5 membros, sendo 2 indicados pelo Conselho Federal e 3 pelos conselhos regionais. Tem vários erros nessa assertiva aí, tá, pessoal? Primeiro erro. A multa não será administrada por um diretor, ela será administrada por uma diretoria executiva, tá? Vou colocar aqui mais para cá aqui, ó. Uma diretoria executiva composta por 5 membros, tá? Então, não é por um diretor e 5 membros, é como se fosse, por exemplo, 6 membros, né? Um diretor e 5 membros, não. Na verdade, é uma diretoria executiva composta por 5 membros, tá? Então, toma cuidado para você não fazer confusão aqui. Qual que é o segundo erro? 2 indicados pelo Conselho Federal. Lembra? Na aula eu falei, não, o Conselho Federal indica 3, tá? Então, aqui são 3 indicados pelo Conselho Federal, tá? E aqui, ó, ele fala que é 3 pelos conselhos regionais. Não, não são 3, são 2, tá? Então, essa questão aqui está o quê? Essa questão está errada, tá, pessoal? Vamos olhar aqui o fundamento normativo, tá? Então, tá aqui, ó, no artigo 5º fala o seguinte: a multa será administrada por uma diretoria executiva composta por 5 membros, sendo 3 indicados pelo CONFEA e 2 pelos CREAs, na forma a ser fixada no seu regimento, tá? Então, essa questão, de fato, ela está errada, tá? Vamos agora para a questão 34. Ela fala o seguinte: entre os benefícios assegurados pela mútua estão previstos auxílios pecuniários, temporários e reembolsáveis aos associados comprovadamente necessitados ou por falta de trabalho ou invalidez ocasional. Exatamente isso, tá, pessoal? A gente viu, isso é um dos benefícios, né, que a mútua assegura. Tá lá no artigo 12, inciso 1, tá? Então, a multa, na forma do regimento, tal, assegurará os seguintes benefícios e prestações. Inciso 1. Auxílios pecuniários, temporários e reembolsáveis aos associados comprovadamente necessitados por falta eventual de trabalho ou invalidez ocasional, tá? Então, essa questão 34 está certa. E agora a questão 35, ela fala o seguinte: na hipótese de sua insolvência, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia responderá subsidiariamente por dívida da mútua. Pessoal, não é subsidiariamente, tá? Na verdade, é solidariamente. Acredite se quiser, galera. É só esse o erro, tá? Solidariamente, tá? Então, essa questão aqui está errada, tá? Infelizmente, a banca vai no detalhe mesmo, tá? Tem que ter muita atenção, beleza? Então, isso aqui tá lá no artigo 16, tá? Parágrafo único, fala o seguinte, ó: o CONFEA e os CREAs responderão solidariamente pelo déficit ou dívida da mútua na hipótese de sua insolvência. Então, é solidariamente, ok? Então, realmente, essa questão está errada, tá? Então, muito cuidado mesmo com os detalhes, que isso pode fazer muita diferença aí na sua pontuação. Vamos agora para a questão 36. Ela aborda tanto a Lei 6.838, 6838, e a Lei 7410 aí, de 85, tá? Vamos ver aqui a questão 36. A punibilidade por falta sujeita a processo disciplinar por meio de órgão em que o profissional esteja inscrito prescreve em 5 anos, então prazo prescricional de 5 anos, contados da data de verificação do fato. Essa questão está certa, vamos olhar aqui na 6838, tá? Deixa eu fechar aqui. Então tá lá no artigo 1º, fala assim, ó: a punibilidade profissional liberal por falta sujeita a processo disciplinar, tal, prescreve em 5 anos, contados da data de verificação do fato respectivo. Sempre toma cuidado, pessoal, quando vocês forem olhar prazos, assim, prazo prescricional, por exemplo, sempre olha o restante, tá? Porque às vezes ela pode falar prazo de 5 anos certinho e aqui ela inventar alguma coisa, tá? Então, é 5 anos contados da data de verificação do fato respectivo, prazo prescricional, tá? Então, essa questão está certa.
Questão 37. A notificação feita diretamente ao profissional faltoso suspende o curso do prazo prescricional, que será retomado quando for apresentada defesa escrita. Tá errado, pessoal. Não é que será retomado. Será feito um novo prazo prescricional, tá? Então é só esse o erro. Essa questão aqui está errada. Vamos olhar aqui na 6838, tá? Tá lá no artigo 2º, fala o seguinte, tá? No parágrafo único. Que o conhecimento expresso ou a notificação feita diretamente ao profissional faltoso interrompe o prazo prescricional. Ok, aí até aí beleza. Aí no parágrafo único fala, né? O conhecimento expresso ou a notificação de que trata este artigo ensejará a defesa escrita ou a termo, a partir de quando recomeçará a fluir novo prazo prescricional. Então, a partir do momento que for apresentada a defesa escrita, não é que será retomado o curso do prazo prescricional anterior, não. Será contado um novo prazo prescricional. Então, essa questão aqui, 37, está errada, tá? Questão 38. O exercício da atividade de técnico de segurança do trabalho dependerá de registro em Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Não, pessoal. Quando for técnico, ele é registrado, na verdade, no Ministério do Trabalho. Toma muito cuidado com isso aqui, que é um pega que pode estar na sua prova aí, tá? Então, toma cuidado. Vamos olhar aqui na 7410, tá? Então, tá aqui no seu artigo 3º. O exercício da atividade de engenheiros e arquitetos na especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho dependerá de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Tá falando de engenheiro, tá? Tá falando de engenheiro, nível superior. Agora, o resto, ó, após a regulamentação dessa lei. E ao técnico de segurança do trabalho, após registro no Ministério do Trabalho. Então, toma cuidado. Falou engenheiro é CREA, falou de técnico de segurança do trabalho é no Ministério do Trabalho, beleza? Então, essa questão 38 está errada. Questão 39. O exercício da especialização de engenheiro de segurança do trabalho será permitido exclusivamente ao engenheiro portador de certificado de conclusão do curso. Pessoal, essa questão, inclusive, eu falei dela na aula que a gente fez de 7.410. E assim, olhando bem essa questão, na realidade, o erro dela é não colocar o arquiteto, né, pessoal? Porque se você for parar para pensar, olha o que ela fala. Exclusivamente ao engenheiro. Lá na lei, na 7410, não é só o engenheiro, é o arquiteto também, tá? Então, essa questão aqui está errada, beleza? Então, olha só o que fala aqui no artigo 1º, tá? No inciso 1, fala o seguinte, ó. O exercício da especialização de engenheiro de segurança do trabalho será permitido exclusivamente 1. Ao engenheiro ou o arquiteto, portador de certificado de conclusão de curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho, a ser ministrado no país em nível de pós-graduação. Aqui na questão, ela também deixou em aberto, né? Portador de certificado de conclusão do curso. Tá, mas que curso? Tinha que ter especificado mais, ela não deixou muito claro. E também o fato dela ter limitado aqui ao engenheiro, né? Mas essa lei, lembre-se que é uma lei antiga, ela é de 85, e aqui ainda tinha o arquiteto junto. A gente sabe que hoje existe o Conselho da Arquitetura próprio. Mas na época da edição dessa lei, não, ainda era tudo junto, tá? Então, quando ele fala exclusivamente ao engenheiro, ele limita ao engenheiro, mas o arquiteto também, tá? Ele pode fazer a especialização em engenharia de segurança do trabalho, beleza? Então, e também o fato de ter deixado meio, né, conclusão do curso, tá? Mas que curso? O curso de engenharia? Né? O curso tem que ser o curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho, tá? Então, daí o erro dessa questão 39. Show? Vamos agora para a questão, deixa eu fechar aqui. Vamos para a questão agora de número 40. Agora, a gente vai começar a entrar aqui no decreto 23.196 e no decreto 23.569, tá? Vamos ver aqui. Questão 40. Não são atribuições dos engenheiros agrônomos a direção de serviços técnicos federais de genética agrícola, produção de sementes e a fiscalização do comércio de sementes e plantas vivas. Bom, pessoal, essa questão está errada porque ele fala que não são atribuições, na verdade é atribuição, tá? Então, na verdade, são atribuições dos engenheiros agrônomos, tá? Isso aqui está lá no decreto 23.196, no artigo 6º, a linha E, aliás, tá? A linha E.
Então, genética agrícola, produção de sementes, melhoramento das plantas cultivadas e tal, plantas vivas e tal, isso é uma atribuição dos engenheiros agrônomos, tá? Então, essa questão 40 está errada por falar que não são atribuições. Questão 41. A execução dos serviços técnicos oficiais de fitopatologia, entomologia e microbiologia agrícolas é atribuição dos engenheiros agrônomos. Agora sim está certo. Ele falou que é atribuição, está certo. Isso aqui está lá no artigo 6º, a linha F, tá? Então, a fitopatologia, entomologia e microbiologia agrícolas são atribuições dos engenheiros agrônomos, ok? Tá certinho. Vamos fechar aqui. Ok. Questão de número 42. É atribuição do Conselho Federal expedir a carteira profissional padronizada em todo o território nacional. Na verdade, isso é atribuição dos CREAs, tá, pessoal? E não do Conselho Federal. Quem expede carteira profissional são os CREAs. Toma muito cuidado, porque isso aqui talvez te induza ao erro, né? Falar, é padronizado em todo o território nacional, então deve ser o CONFEA, né? O federal. Não, é o CREA. Quem expede carteira, né? De modo a expedir dentro daquela circunscrição. Então, o profissional ele atua em Goiás. Quem vai expedir essa carteira profissional padronizada é o CREA Goiás, tá? Então, significa o seguinte, que todo território nacional tem um CREA. Então, esse CREA vai obedecer a um padrão estabelecido pelo CONFEA, tá? Quem estabelece o padrão e tal é o CONFEA. Mas quem expede a carteira não é o CONFEA, é o CREA, tá? Então, toma muito cuidado, essa questão aqui está errada, tá? Vamos olhar aqui na lei. Vamos olhar aqui. Aí, ó. São atribuições dos conselhos regionais. Então, tá na linha G, ó. Expedir a carteira profissional prevista no artigo 14. Então, são atribuições dos conselhos regionais, ok? Regionais, beleza? Então, toma muito cuidado com isso aí. Vamos agora para a questão 43. A pesquisa, a localização, a prospecção e a valorização de jazidas minerais, tá? São da competência do engenheiro geógrafo ou do geógrafo. Essa questão está errada, tá, pessoal? Na verdade, essa atribuição aí, na verdade, é do engenheiro de Minas, certo? Isso é do engenheiro de Minas e não do engenheiro geógrafo, tá? Na verdade, pessoal, essa questão 42 agora que eu vi, ela tá lá na 23.569, tá? 23.569. Essa aqui também, tá? 23.569 de engenheiro de Minas, beleza? Então vamos olhar aqui, ó. Tá lá no artigo 34, na linha B, né? Então consideram-se da atribuição do engenheiro de Minas: B, a pesquisa, a localização, prospecção e valorização das jazidas minerais, tá? Então não é do engenheiro geógrafo, é do engenheiro de Minas, tá? Então essa questão está errada. Questão 44, vamos lá. Das multas impostas pelos conselhos regionais, poderá, dentro do prazo de 60 dias, ser interposto recurso sem efeito suspensivo para o Conselho Federal. Pessoal, essa aqui é a questão que eu falei para vocês que ela foi anulada, tá? Essa questão foi anulada por ter uma contradição aí entre os decretos 23.569 e a Lei 5.194, tá? Então, vamos ler o que está lá no decreto 23.569. Está lá no seu artigo 41. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Artigo 41 foi aquele que eu falei para vocês que não precisava estudar, tá? Olha o que fala aqui, ó. Das multas impostas pelos conselhos regionais, poderá, dentro do prazo de 60 dias, contados a data da respectiva notificação, ser interposto recurso, sem efeito suspensivo, para o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, tá? Isso é o que está falando no antigo decreto, lá de 1900 e bolinha, 1933. Agora, olha o que fala o normativo mais recente, que é a da 5.194. Está lá no artigo 78. Olha o que fala, ó. Das penalidades impostas pelas câmaras especializadas, poderá o interessado, dentro do prazo de 60 dias, que manteve, né, contados a data da notificação, interpor recurso que terá efeito suspensivo para o Conselho Regional e no mesmo prazo deste para o Conselho Federal. Ou seja, uma lei está falando que é sem efeito suspensivo
e a outra lei fala que é com efeito suspensivo. E mesmo que nessa questão aqui deixou bem claro que, olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Na questão deixou bem claro que o decreto, né, a normativa a ser usado é a 23.569, ainda assim a banca anulou a questão por estar em desconformidade com o normativo mais recente, que é a Lei 5.194. Mesmo assim, entende? Então, por isso que eu reforço, pessoal, que nesse decreto aqui, eu não vejo necessidade de vocês estudarem essas outras partes, tá? Realmente eu acredito que o mais importante é vocês estudarem as especializações profissionais, as competências de cada um das modalidades das engenharias aí, tá? Não precisa estudar essa parte que fala da renda, que a renda é diferente, tá? O normativo mais recente é diferente. Nessa parte das penalidades também é diferente, tá? Completamente diferente. E essa parte do efeito suspensivo aí, no normativo mais recente, é com efeito suspensivo e não sem efeito suspensivo, igual falou na questão. Então, essa questão aqui foi anulada, tá? Na minha visão, corretamente. Beleza? Vamos lá, então. Vamos para a questão agora de número 45. Ela fala o seguinte. Aí já trata da resolução 218 e da 336, tá? Lembrando, essa questão 336 não cai para vocês, tá? Hoje ela foi substituída pela resolução de número 11.121, tá? Quer dizer, 11.21, exatamente, 11.21, beleza? De 2019. Ok? Então, quem for meu aluno tem acesso já a essa aula, né, dessa resolução 11.21, tá? Então, esse é o normativo que substitui aí a 336 de 89, tá bom? A 218 ainda permanece no conteúdo programático de vocês. Show? Beleza? Então, vamos lá. Compete ao engenheiro químico o desempenho de atividades referentes a dimensionamento, avaliação e exploração de jazidas petrolíferas, o transporte e a industrialização do petróleo e serviços afins. Essa questão aqui está errada, tá, pessoal? Não é do engenheiro químico, tá? É do engenheiro de petróleo, tá? Engenheiro de petróleo e não engenheiro químico, tá? Isso está lá na resolução número 218, vamos olhar aqui. Deixa eu só fechar aqui. Então tá lá no seu artigo 16, inciso 1, tá? O desempenho das atividades 1 a 18, do artigo 1º dessa resolução, tal, referentes a dimensionamento, avaliação e exploração de jazidas petrolíferas, tal. Isso é do engenheiro de petróleo, tá? Então essa questão aqui está errada. Essa 46 não cai para vocês porque ela trata da resolução número 336, tá? Tem muita coisa diferente, tá, pessoal? Essa resolução 336 para 11.21 mudou muita coisa, então não dá para se aproveitar essa questão aqui, tá? Então não precisa responder realmente. A 47, da 47 até a 50 também não precisa, porque também elas tratam da 336, tá? Então peguem a 11.21, que é a resolução atual, vigente, que substitui essa 336, tá? Então, dessas questões aí, da 46 até a 50, não precisa responder, beleza? Ok. Vamos continuar aqui agora, na questão, a partir da questão 51, que é o seguinte, ó. De acordo com as resoluções 413 de 97, essa também não cai para vocês, tá, pessoal? Essa daqui foi substituída pela resolução 11.21, tá? Foi o que eu falei para vocês aqui, ó, anteriormente, tá? Então, essa questão aqui, se bem que, na verdade, meio que colocou tudo junto aqui, né? A 11.21, então a 413 também virou a 11.21, e essa 10.25, tá? Ela é a atual 11.37, tá, pessoal? Essa daqui é a 11.37 de 2023, que é o normativo mais recente, tá? Então, não precisa estudar a 413, estude a 11.21, e não precisa estudar a 1025, estude a 11.37, tá? Beleza. Essa 51 aqui, a gente não vai resolver ela também, tá? Porque essa daqui é da resolução 413, tá? Então, não vai cair para vocês, não tem necessidade. Vamos responder a partir da 52 aqui. Então, a 52 fala o seguinte:
O profissional ficará isento do pagamento da anuidade durante o período de suspensão do registro, tá certo, tá? Essa aqui tá lá na 1007, tá? Então deixa eu abrir com vocês aqui, ó. Então tá aqui, pessoal, ó. Então tá aqui no artigo 40, fala o seguinte: o profissional ficará isento do pagamento da anuidade durante o período de suspensão do registro, tá? Então exatamente é o que está falando aqui na questão 52, então ela está certa, tá? Questão 53. É vedado ao profissional com registro cancelado registrar a RT, sendo permitido no caso de suspensão ou interrupção. Errado, tá? Nos casos de suspensão e interrupção também não pode registrar a RT. Vamos olhar aqui, isso aqui está lá na Lei 1137, tá? Deixa eu só abrir com vocês aqui, ó. Tá lá no artigo 8º da Lei 1137, lembrando que essa prova ela foi feita em 2019, então ela se utilizou do normativo anterior, que é a 1025, tá? Mas atualmente é a 1137 que vocês têm que levar em conta. Mas mesmo assim dá para responder essa questão com a 1137, que ela fala o seguinte, ó. Aqui no artigo 8º fala assim, ó. É vedado ao profissional com registro cancelado, suspenso ou interrompido registrar a RT, tá? Então realmente essa questão aqui está errada, porque fala que é permitido em caso de suspensão e interrupção, tá? Questão 54. Compete ao profissional cadastrar a RT múltipla no sistema eletrônico e efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro quando for contratado como autônomo diretamente por pessoa física ou jurídica. Essa questão está certa. Lembre-se, essa daqui também se baseou na antiga resolução 1025, mas dá para responder com a atual 1137 também, tá? Vamos abrir aqui, ó. Ela tá lá no artigo 38, inciso 1, tá? Fala o seguinte: compete ao profissional cadastrar RT múltipla no sistema eletrônico e efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no CREA em cuja circunscrição foi exercida a atividade, nos seguintes casos. 1. Quando o profissional for contratado como autônomo diretamente por pessoa física ou jurídica, tá? Então essa questão 54 está certa. 55. É enquadrável como má conduta pública passível de cancelamento de registro profissional ter sido penalizado com 2 censuras públicas em processos transitados em julgado nos últimos 5 anos. Essa questão aqui está certa, tá? Ela se baseou na resolução 1090, tá? Tá lá no artigo 3º do inciso 7 aqui, tá? Ter sido penalizado com 2 censuras públicas em processo transitado em julgado nos últimos 5 anos, tá? Então essa questão está certa. E a 56 fala o seguinte: a interrupção do registro é obrigatória ao profissional registrado que não pretenda exercer sua profissão e esteja em dia com as obrigações perante o sistema Confea-CREA. Essa questão está errada, não é obrigatória, é facultativa, tá? Então, o profissional interrompe se ele quiser. Se ele quiser manter o registro dele lá, mesmo não estando em atividade, ele pode. Não é obrigatório ele interromper, entende? Então, essa questão aqui está errada. Vamos olhar aqui, ó. Tá lá na 1007, no artigo 30, fala o seguinte: a interrupção do registro é facultado ao profissional registrado que não pretende exercer sua profissão e que atenda às seguintes condições: esteja em dia com as suas obrigações perante o sistema Confea-CREA, tá? Então, essa questão aqui está errada. Show? Beleza? Ok, vamos agora falar do Código de Ética Profissional, Resolução 1002 de 2002, tá? Vamos lá, então. Questão 57. No exercício da profissão, é permitido utilizar livremente o privilégio de exclusividade do direito profissional. Essa questão está errada, na verdade, é vedado, tá? Não é permitido coisa nenhuma, é vedado utilizar o privilégio de exclusividade de direito profissional. Vamos olhar aqui, ó. Tá lá no artigo 10, inciso 1, a linha B, tá? Então, das condutas vedadas. Então, ante o ser humano e seus valores. B. Usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente de função de forma abusiva para fins discriminatórios ou para oferir vantagens pessoais. Então, não é livremente não, tá? Não é de qualquer forma, tá? Então, é vedado isso aí. Questão 58. É vedado impor ritmo de trabalho excessivo sobre os colaboradores. Tá certo, é vedado mesmo, tá? Vamos olhar aqui, ó. Tá lá no artigo 10, inciso 3 da linha G, tá? Então, fala aqui, ó.
nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores. G. Impor ritmo de trabalho excessivo ou exercer pressão psicológica ou assédio moral sobre os colaboradores. Então, essa questão realmente está certa. Vamos lá agora para a questão 59. Vamos lá. A questão 59 fala o seguinte: o profissional tem discricionariedade para alertar sobre os riscos relativos às prescrições técnicas e as consequências de sua inobservância, cabendo avaliar, conforme o caso, a conveniência dessa comunicação ao cliente. Essa questão está errada por falar de discricionariedade, né, pessoal? Não é discricionariedade. Na verdade, o profissional ele tem o dever, tá? Ele tem o dever de alertar sobre os riscos relativos às prescrições, tal. Então, essa questão aqui, ela está errada, tá? Vamos olhar aqui o fundamento normativo. Tá aqui no artigo 9º, inciso 3, a linha F, tá? Então, tá aqui, ó. Isso é um dever, tá? Então, aqui, ó, dos deveres. Então, F, alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às prescrições técnicas e as consequências presumíveis de sua inobservância, tá? Então, essa questão está errada. Questão 60, agora vai tratar das resoluções 1004 e 1008, tá? Vamos olhar a questão 60 aqui. O coordenador da Comissão de Ética Profissional designará um de seus membros, preferencialmente da mesma modalidade profissional do denunciado, como relator de cada processo. Essa questão está errada, porque não é da mesma modalidade, pessoal. É de modalidades diferentes, tá? É de modalidade diferente. Lembra que a gente falou disso? Então tá lá na 1004, tá? Artigo 6º, parágrafo único. O relator designado deverá ser preferencialmente de modalidade diferente daquela do denunciado. É modalidade diferente, tá? Então essa questão aqui está errada. Questão 61. A Comissão de Ética Profissional deve proceder à instrução do processo no prazo máximo de 30 dias a contar da denúncia. Não são 30 dias, né, pessoal? São 90 dias a contar da denúncia, tá? Essa questão está errada. Vamos olhar lá onde que está o fundamento normativo. Artigo 9º. Caberá à Comissão de Ética Profissional proceder à instrução do processo no prazo máximo de 90 dias contados da data da sua instauração, tá? Então essa questão está errada. Questão 62. O denunciado não poderá arguir nulidade da intimação se a finalidade for atingida. Exatamente. Se a finalidade for atingida, ele não vai poder arguir nulidade dessa intimação, tá? Tá lá na Lei 1004 também, tá? Vamos olhar aqui. Tá aqui no seu artigo 18, parágrafo 5º, tá? Então, o denunciado não poderá arguir nulidade da intimação se ela atingir os fins para os quais se destina, certo? Então, essa questão está certa. Questão 63. A Câmara Especializada competente julgará a revelia o autuado que não apresentar defesa, garantindo-lhe o direito de defesa, de ampla defesa nas fases subsequentes. Essa questão está certa, também está lá na resolução 1004, vamos olhar aqui, ó. Então, artigo 59. Então, será considerado rével o denunciado que, se intimado, não apresentar defesa, né? Então, o artigo 60 fala, né, que a declaração da revelia não obstruirá o prosseguimento do processo, garantindo-se o direito de ampla defesa nas fases subsequentes. Então, essa questão realmente está certa. Questão 64. Nos prazos, contam-se apenas os dias úteis. Errado. Os dias são contados de modo contínuo, tá? Ok? Modo, vou até colocar aqui, ó. Modo contínuo, certo? Essa questão está errada. Então, tá lá na 1004 também. Tá no parágrafo 2º do artigo 80. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo, tá, pessoal? Então, essa questão está errada. E a última aqui, questão 65. Por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, interromper-se-á a prescrição nos processos administrativos. Exatamente, essa questão está certa. O fundamento está lá na 1008, tá? Então, artigo 57, a linha inciso 2, fala o seguinte, ó. Interrompe-se a prescrição nos processos administrativos caracterizados no artigo 56. A linha 2.
por qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato. Tá? Então, essa questão está certa e com isso a gente encerra aqui a correção da prova de nível superior de 2019. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, conheça minha página no Instagram e se você quiser ser meu aluno ou minha aluna, aproveita aí, porque realmente nossas aulas estão muito direcionadas para o concurso de vocês, para o conteúdo programático e para a banca organizadora, beleza? É isso, pessoal. Valeu, um abraço e até a próxima.